Convite que me deu essa chance de estar aqui com todos, trazendo esse nosso estudo referente ao perdão. Quando me solicitaram que eu falasse sobre esse tema, eu digo já para início de ano, é uma coisa importante para nós. Porque o perdão, se nós formos analisar ele, na situação evolutiva que nós estamos, é simples. Basta dizer, te perdoo. Mas ele não é bem assim. Porque na atual situação de evolução do mundo, em que nós estamos num plano de regeneração já, nós não podemos mais ficar nessas observações simples que nós costumamos fazer. Nós temos que nos aprofundar um pouco mais no Evangelho de Jesus. Buscar mais o fundamento que Ele quer nos dizer. Não podemos ficar ligados a que qualquer gesto que nós fizemos, nós ganhamos o perdão. Isso em toda e qualquer passagem do Evangelho, Ele nos está trazendo esse chamamento. E neste período de regeneração em que estamos entrando, em que o mundo, o plano, vai mudar o sentimento das pessoas. Nós vamos evoluir moralmente. E estamos sofrendo aquela seleção daqueles que permanecerão e daqueles que terão que ir para um outro plano, menos evoluído, para reiniciar a sua caminhada de novo. Mas permanecerão aqui aqueles que se manifestarem um sentimento de mudança. E é buscando nesse sentido em que nós não podemos ficar na simplicidade do Evangelho de Jesus e na simplicidade nossa do dia a dia, achar que estamos fazendo tudo certinho. E muitas vezes não estamos. Porque nós estamos aqui para evoluir. Nós não estamos aqui para resgatar dívidas. Não podemos estar nessa situação de que eu encarnei, estou reencarnado. Agora eu vou lá e vou resgatar minhas dívidas. Aí vem aqui, sofre e retorna. Não. Nós viemos para cá para evoluir. E na evolução que nós fizermos, na mudança de nossos sentimentos, nós estaremos resgatando as nossas dívidas. Mas temos que crescer, temos que evoluir. Por isso a importância do perdão. Eu coloquei, para nós iniciarmos, eu sempre uso o Data Show, que sempre dá um tchan melhor. Eu gosto de assistir palestra quando tem ele, porque eu me ligo mais no que está escrito, defino melhor e parece que a gente grava mais. Mas toda palestra tem o seu fundamento. Com telão, sem telão, na simplicidade. Basta nós estarmos preparados. Ontem eu ouvi uma observação de um palestrante, muito interessante. É que quando nós vamos para uma palestra na casa espírita, principalmente quando os palestrantes são de casas, a nossa harmonização, a nossa energia está concentrada naquele palestrante. Quando nós vamos já num congresso, onde estão os grandes palestrantes, é diferente. Nós vamos preparados para aquilo, para aquele palestrante. A nossa sintonia, a nossa harmonia é diferente. Mas as palestras praticamente todas são iguais. Os temas de Jesus são iguais. Agora diferem as formas de colocações. Uns colocam palavras mais rebuscadas, outros mais na simplicidade.
E assim eu trouxe para cá. O perdão para nós, no dicionário, é simplesmente um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Uma definição de perdão, tirada lá do Aurélio. Então a gente já pode ver que começa a complicar um pouquinho o perdão. Não fica naquela situação que nós estamos, está perdoado, meu irmão, vai com Deus. E no primeiro momento de conversa num grupinho, fulano me fez isso tal tempo. Nós estamos muito acostumados a esse perdão. Agora o perdão, na parte cristã mesmo, ele nos traz o seguinte, que perdoar é um dos atos básicos da fé cristã. O perdoar. Pois a nossa entrada na vida que Jesus Cristo nos oferece só foi possível e só é possível porque recebemos perdão de nosso Deus, nosso Pai. Ele nos perdoou mediante a obra de seu Filho, feita na cruz em nosso favor. Amor e perdão sempre andam juntos. Sempre andam juntos. Eu estou dando essa ilustrada, que é para depois nós chegarmos numa parte mais importante do nosso tema de hoje. Na questão 661 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta feita aos auxiliares de Kardec, que é: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Aqui nós já vamos começar a entender um pouquinho mais sobre a questão do perdão, que ele não é tão simples assim, para o nosso grau evolutivo atual. Aí ele nos responde: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Então, todo aquele que pede perdão a Deus, só recebe após mudança de proceder. As boas ações são a melhor prece, por isso que os atos valem mais que as palavras. É por isso que Jesus exemplificou. Tudo que ele pregou, ele vivenciou e ele mostrou. Se nós buscarmos o maior exemplo de perdão que nós temos, é de Jesus. Porque ele foi julgado, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o maior dos exemplos de perdão que nós temos. Com este gesto, ele nos ensina que quem perdoa de forma autêntica se liberta uma vez que quebra o círculo vicioso do ódio e da violência que se perpetua na reciprocidade. O perdoado, todavia, continuará carregando consigo a responsabilidade. Neste gesto, em que Jesus faz essa colocação pedindo ao Pai que os perdoe, ele não pede só por aqueles que o levaram para a cruz.
por aqueles que o condenaram. Ele pede pelo geral. Ele pede por todas as criaturas, filhos de Deus. Porque Ele sabe que nós somos perdedores em si. Porque Ele sabe que nós vamos continuar ainda cometendo erros. Então Ele já de antemão, Ele já pede que o Pai perdoe, não só aqueles, mas a humanidade como um todo. É o maior exemplo que nós temos de perdão, que vem de Jesus. No mundo de regeneração, em que nós estamos vivendo, lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 5, ele diz que felizes os mansos que possuirão a terra. Já é um projeto de libertação. Já não tem mais momento para aqueles que não são mansos. Porque a mansitude é quem é calmo, paciente, tolerante, que exercita a paciência e que perdoa. Então esse nosso mundo, ele pertencerá aos mansos. Herdarão a terra. Herdarão a terra porque estarão modificados moralmente e permanecerão. Viverão um outro plano, uma outra terra isenta do ódio. O amor se prevalecerá. Emmanuel nos ensina que entre nós e Deus, olha o interessante disso aqui, essa colocação que Emmanuel faz, que entre nós e Deus, o próximo é o intermediário. Entende? Então, entre eu e Deus, Deus e eu, tem um intermediário, que é o nosso próximo. Amar o próximo como a si mesmo. São as passagens que nós temos que ter realmente para vivenciar o Evangelho de Jesus. E como se diz, ser salvo. Não da morte, mas sim ser salvos moralmente, porque é através do crescimento moral que nós evoluímos. Então Emmanuel nos diz que entre Deus e nós existe um intermediário, que é o nosso grande problema. É onde nós temos que exercitar o perdão, tanto com Ele como com nós também. Somente quando estivermos em paz com o nosso semelhante, poderemos estar em paz com Deus. Então nós temos que vivenciar essas passagens e realmente extrair delas o que nós precisamos. Na questão 886 do Livro dos Espíritos, é perguntado o que seria a caridade. E a resposta vem: benevolência, indulgência e perdão das ofensas. É através da caridade que nós crescemos, no exercício dela, nesses 3 itenzinhos. Mas o perdão das ofensas é fundamental. Quando alguém nos magoa, nos agride, nos fere, o perdão é a nossa proteção contra o assédio dos espíritos malfeitores. Porque quando o nosso coração está
um processo de perdão, nós não conseguimos dar chance da penetração de sentimentos diferentes. E Jesus nos alerta: reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estáis com ele a caminho. Esse a caminho é agora. É enquanto, digamos, os dois estão vivos. É o momento da reconciliação. Enquanto não houver a reconciliação, não estaremos de bem com Deus. E não conseguimos realmente esse crescimento, essa evolução moral. E numa próxima reencarnação nos encontraremos de novo. Porque enquanto houver um detalhezinho a ser corrigido, tornado em amor, nós vamos estar presentes, um próximo do outro, para que isso aconteça. Kardec afirma que há dois efeitos na prática do perdão: um moral e o outro material. O moral são os efeitos para quem dá e para quem recebe o perdão. Efeitos no sentir, provocando sentimentos e emoções agradáveis e mais novas. Porque toda vez que nós perdoamos alguém, nós nos sentimos bem. O nosso sentimento se torna calmo. É um processo bom, nos faz sentir bem. Quando esquecemos o perdão. Agora tem um detalhe muito importante também. Porque tudo que acontece com nós é gravado. Está no nosso perispírito. Então tudo que nós cometemos, ele está gravado. Aí nós vamos dizer, vamos esquecer, vamos tirar de nós o que fulano fez para nós. Nós não vamos conseguir deletar. Nós não vamos conseguir esquecer. O fato continuará em nós. Agora nós podemos mudar o sentimento em relação ao fato. Esse sim tem que ser mudado. Os efeitos morais, então, são esses que nos elevam, nos alegram, e a gente se sente feliz porque fez algo bom. Principalmente para nós, que evitamos muitos processos de doenças, muitas vezes porque ficamos com isso aí tudo armazenado. Isso aí vai nos poluindo. O processo material elimina as vibrações negativas do ofensor e do ofendido. Já há um trato diferente, já há um olhar diferente. Já não se olha achando que vai ter algo em resposta. Esses são os efeitos que Kardec traz para nós. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso é uma passagem que nos coloca numa situação e vivenciar ela como simbólica. Porque não tem como nós estar fazendo conta de perdão disso, perdão daquilo. São as passagens que Jesus trouxe, né, para o entendimento de tudo aquilo que ele queria nos dizer. Mas é simbólico. Significando que o perdão deve ser constante e incondicional. Como ensinou o Cristo em todos os atos de sua estada entre nós, mostrando como se faz fazendo. Então, os 70 vezes 7 é um ato simbólico.
ele tem que ser constante, sempre. Jesus, ao dizer então 70 vezes 7, sinalizava que o perdão deve ser uma prática constante e não haveria limites. Por isso 70 vezes 7. Considerava-nos como capazes de perdoar, não sendo uma prerrogativa de espíritos puros. Todos nós, espíritos, temos como exercitar o perdão. Todos. Se não vai ser nessa reencarnação, vai ser numa próxima. Mas um dia ele exercitará. Hoje foi feita a oração do Pai Nosso. Essa oração dominical. E nós dissemos nessa oração o seguinte: perdoa as nossas dívidas, assim como também perdoamos nossos devedores. Agora, quando nós dissemos perdoa as nossas dívidas, nós colocamos um sentimento. E será que esse mesmo sentimento está assim como nós perdoamos os nossos devedores? Porque é só perdoando que seremos perdoados. A medida desse perdão subordina-se ao modo pelo qual se haja perdoado. O que equivale a dizer que não seremos perdoados desde que não perdoamos. É interessante. São coisas que a gente tem que ir estudando, vendo, trazendo realmente o fundamento daquilo que nós precisamos entender. Perdão de Deus. Como que Deus nos perdoou? O perdão de Deus, então, consiste na providencial concessão dos meios de resgate para todos os males praticados. A reencarnação. Nós viemos, fizemos horrores e estamos sempre sendo perdoados e voltando para nos corrigir. O amor incondicional de Deus por nós se expressa também pela permanente mensagem do Cristo. A todo momento ele permite que os seus mensageiros nos tragam novos ensinamentos. E os nossos mentores vêm e nos dizem: procedam assim, não façam assim. Mas como nós somos materialistas, nós continuamos ainda errando. O perdão de Jesus em nome de Deus, ele vem nos trazer o juízo, a redenção, a libertação, a reconciliação e a salvação. O juízo. Jesus foi o mensageiro da graça de Deus e não do seu juízo. Jesus não veio julgar ninguém. Ele veio trazer a forma de nós vivermos, nós vivenciarmos esse reino de Deus. A redenção. Em Jesus o juiz se transforma em redentor na vivência do seu evangelho. Libertação. O perdão redentor expande-se e exprime-se em libertação, chamando-nos a viver em liberdade, em livre-arbítrio, em livre decisões a tomar. Reconciliação. O perdão reconcilia-nos não apenas com Deus, mas principalmente uns com os outros. Salvação. A salvação é entendida como harmonia total e transbordante. Viver em amizade em Deus. Abrir-se em gesto de fraternidade com todos os irmãos. É aquele intermediário entre Deus e eu.
Agora, importante, o que nós devemos perdoar? Em primeiro lugar, não podemos banalizar o perdão, porque nós costumamos a tudo, eu te perdoo. Como eu disse no início, vai com Deus, você está perdoado. Não podemos banalizar também. Aí só podemos perdoar as ofensas injustificadas. Quando nos sentimos ofendidos, precisamos fazer uma análise de consciência, pois se identificarmos que o ofensor possui um mínimo de razão, devemos ter a humildade de nos modificarmos. Então o perdão não é tão simples. As etapas do perdão. Primeiro é decidir não se vingar. Porque a primeira ofensa recebida nós queremos retribuir. O primeiro gesto do perdão é não retribuir. Reconhecer as feridas que ele vai nos causar. Não é possível perdoar sem reconhecer o sofrimento que a ofensa nos causou. Porque tem coisas que não são ofensas tão graves que precise ser de um perdão. Que a gente fique sofrendo por aquilo. Muitas vezes não é o caso. Para transformar o sofrimento em benefício próprio, é importante aprender a aceitar e se curar. Aceitar o perdão também. Não só perdoar. Mas quando formos perdoados, nós aceitamos. Temos a humildade de aceitar. Partilhar a mágoa com alguém. Identificar a perda para poder sublimar. Perdoar a si mesmo. Aceitação do perdão e abrir-se, estar aberto ao perdão. Compreender o ofensor, essa é importante. Olhar com lucidez para aquele que nos fez um gesto qualquer, que nós consideramos como ofensa. Não julgar as pessoas. Nós somos muito de julgar. Em primeiro plano, já fazemos julgamento. Conhecimento dos antecedentes dessa pessoa que nos causou o transtorno. Perceber a intenção que o gesto foi feito. Magoaram-nos simplesmente porque não souberam ou não puderam fazer melhor. Nós muitas vezes consideramos atitudes que nos fazem sem analisar essas coisas. E nós consideramos tudo como ofensa. Tudo é ofensa para nós. Nós não ofendemos ninguém. Encontrar um sentido para a ofensa. O objetivo desta etapa é descobrir que tudo na vida, inclusive a ofensa sofrida, pode ser um aprendizado e um caminho de crescimento. Nós aprendemos e crescemos na prática do perdão. Se soubermos ser positivos, podemos até tirar proveito da ofensa. Porque nós, na fase de crescimento, de evolução que nós temos que pensar em nós, espíritos imortais. E por que estamos aqui? Na busca desse crescimento. Então nós não podemos só vivenciar e fazer para o outro. Nós temos que ver nós, espírito, eu espírito. Fazer o que eu
me prontifiquei nessa encarnação a fazer. Muitas vezes nós não pensamos nisso aí. Nós deixamos de lado eu. E só achamos que ajudando o outro, muitas vezes, levando um bem material, confortou aquele sim. Mas o nosso sentimento, às vezes, não é aquele sentimento que realmente fez com o amor devido. E nós achamos que ganhamos alguns bônus horas. E esquecemos. Nós temos que trabalhar nós. Porque se nós estivermos bem, aquele que está ao nosso lado estará melhor. Porque nós estaremos nos sentindo bem e ele melhor ainda. Então traz um aprendizado. Então nós nos conhecemos melhor, temos mais liberdade interior, descobrimos os próprios valores que nós temos, despertamos eles. Porque Deus nos colocou tudo isso em nós já. Deus não está nos dando a todo dia. Ele já nos deu. Nós é que temos que fazer isso aqui sair de nós, desabrochar, germinar. Quando Deus nos criou, já nos criou pronto. Temos um início e temos uma caminhada, um objetivo, que é sermos anjos, evoluídos, outro mundo melhor. Gostar mais de si mesmo, sem depender do amor do outro. Aprender a dizer não, quando algo está em desacordo com os seus valores. Às vezes nós somos muito para não magoar, caímos dessa aí de não dizer não. Mas até o não tem um sentimento de amor a ser dito. Aprender a pedir ajuda, ser mais compreensivo com os outros, reencontrar-se com Deus. O sofrimento converte-se assim em um lugar de crescimento e realização. Aceitação do perdão. Perdoar é um ato humano, é um dom espiritual. Não é fácil aceitar o perdão. Saber se perdoar, para muitas pessoas é difícil. Porque vai achar que ele é fraco. E ele não aceita. Há pessoas que são incapazes de viver esta experiência por diversas razões. Há pessoas que se julgam imperdoáveis. Outras não acreditam na gratuidade do amor. Pregações. Que Deus nunca cansa de nos perdoar.